Gazeta Entrevista já está de volta para o nosso terceiro bloco. E agora vamos falar sobre ciência, sobre mudanças climáticas. Eu estou recebendo aqui dois professores da Universidade Federal do Acre. Deixa eu apresentá-los aqui. O professor Foster Brown, que é pesquisador, cientista, com nível de doutorado, inclusive. E também recebo aqui a professora Cristina Boaventura. Vai acontecer na próxima semana aqui em Rio Branco um evento muito importante nessa área científica, que é o 10º Fórum MAP. Essa sigla MAP é por conta das regiões envolvidas nesse evento, que são Madre de Dios, no Peru, o estado do Acre, no Brasil, e o departamento de Pando, na Bolívia. Então, essas três regiões estão juntando pessoas da área para discutir o tema Caminhos para Adaptação e Resiliência a Eventos Climáticos Extremos na região. E a gente vai falar sobre esse tema. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu começar com a senhora, professora, falando o que é esse fórum, né? A que ele se propõe? Então, o 10º Fórum MAP, ele se propõe, o objetivo principal é fortalecer a integração entre esses três estados aqui na Trifronteira. E o outro objetivo é discutir os nossos problemas ambientais, sociais, culturais, né, todos aqui da Trifronteira. E, nesse momento, a preocupação maior são os eventos extremos climáticos, que nós temos sentido bem na nossa realidade, né? Professor Foster Brown, por falar em eventos extremos climáticos, essa semana nós estamos vendo uma mudança no tempo aqui em Rio Branco, no estado do Acre, em pleno verão amazônico, digamos assim, chuvas fortes, né, de duração intensa, de 15 horas, por exemplo, como foi de ontem para hoje. Quer dizer, é uma mudança climática, pelo menos o senso comum nos indica isso. Como é que o senhor vê isso cientificamente? Sempre existiam mudanças climáticas. A natureza está mudando todo o tempo. Nossa preocupação, além dessas mudanças climáticas naturais, que poderia, eu não posso afirmar qual aspecto foi influenciado pelo ser humano, mas quando nós olhamos a situação de mudança na composição da atmosfera e até preocupação em relação ao desmatamento na escala regional, continental, que estamos influenciando processos, influenciando essas mudanças. E o que temos em termos de documentação é, nos últimos anos, uma intensificação do ciclo de água. Isso significa chuvas mais fortes, secas mais fortes, e a tendência de ter uma incerteza quando as coisas estão acontecendo. E o que essas regiões que eu citei aqui, Madre de Dios, o Acre, Pando, na Bolívia, o que elas têm em comum, ou o que elas podem ter em comum para enfrentar isso? Bom, um exemplo direto é a questão de Rio Acre. E o Rio Acre, na verdade, é um dos poucos bacias amazônicas trinacionais. E nós temos um exemplo recente. Nós temos, para fazer alerta, aqui, por exemplo, Rio Branco, necessitamos informações a montante no rio. E o ponto mais a montante na estação ecológica Rio Branco. Nós tivemos problema, estava não funcionando. E o único acesso que nós tivemos foi de mês e meio atrás, foi entrar via Peru, com colaboração de peruanos, para poder consertar a plataforma de coleta de dados. Então, precisamos colaborar, porque os três países estão afetados e os três precisam de trabalhar junto, pelo menos nessa questão do alerta. Professora, e quem são as pessoas convidadas para esse fórum? Quer dizer, são pessoas dessas áreas? Qual o nível de pesquisas, de informações que essas pessoas têm? Então, teremos um ciclo de palestras, 5 temas, né, principais que serão trabalhados pelos maiores pesquisadores dessas áreas, tanto do Peru, quanto do Brasil, quanto da Bolívia. Serão 5 mesas temáticas, uma sobre gestão de riscos, a outra sobre água, solo e florestas, outra de economia e infraestrutura, outra de planejamento regional e a última de direitos humanos. Todos esses temas são abordados por pesquisadores e cientistas dos 3 países. Quem participa também todos são convidados, público em geral, né, técnicos, pesquisadores, alunos, que fazem esse movimento da iniciativa MAP.
Professor, tem um aspecto aí que é muito questionado, que é a intervenção humana no planeta e as consequências disso do ponto de vista climático. Para a civilização chegar ao nível que chegou, né, em termos de tecnologia, de informação, foi preciso séculos e séculos de trabalho. Aí tem as consequências climáticas. Para reverter isso, existe essa possibilidade? Como é que o senhor vê isso como cientista? Sim, é possível. Mas às vezes tem um desafio muito grande. A maior parte dessa mudança, seja na população, quando eu nasci em 1951, a população foi 2,5 bilhões no planeta. Hoje é mais do que 7 bilhões, 2050 provavelmente bem mais do que 9 bilhões. Então, primeira coisa, nós temos que lidar com uma população muito grande. No mesmo tempo, nós estamos afetando o uso da terra, desmatamento em grande escala, perda de biodiversidade, etc. Porém, todos esses são atividades humanas e é possível reverter alguns desses. Mas eu vejo que isso vai precisar um esforço que mede em décadas, talvez mais do que um século, e precisamos começar em um lugar. E essa reunião do Fórum MAP é uma das possibilidades onde podemos pensar a linhas de ação para os próximos 15 anos. Mas o nível de tecnologia que nós temos, de informação, de pesquisa, já é suficiente ou ainda teríamos que se debruçar sobre alguns problemas para entender? Claro, sempre tem possibilidade de mais pesquisa, mas eu gostei muito do Papa Francisco, fazendo a encíclica, que mostrou vários caminhos que a gente pode fazer já. E muito depende de mudança de cultura e de atitude. Que caminhos que o senhor apontaria? Por exemplo, alguns. Ok. Primeiro, você considera a natureza só como uma fonte de matéria-prima ou você considera como sustentação? O que nós estamos aprendendo do ponto de vista científico? Que desmatamento em grande escala em partes da Amazônia pode diminuir as chuvas aqui. Isso significa que precisamos manter, para manter as chuvas, para manter essa região funcionando como está, precisamos manter ecossistemas em outros lugares. Então, se a gente olha para 7, 8, 9 bilhões de pessoas, mas precisamos manter o planeta funcionando. Esse funcionamento envolve os ecossistemas. Precisamos manter e restaurar em vários casos. Professora, nesse caso, depois que esse evento for concluído, né, há uma possibilidade de um diálogo da ciência com os governos, por exemplo, para transformar esse conhecimento em políticas públicas, porque, no caso, o poder público tem as ferramentas para isso também. Esse é o objetivo maior, promover esse diálogo, encontro de pessoas, mas quem são essas pessoas? São técnicos de instituições governamentais, não governamentais também. Então, o fórum, ele propicia esse momento de se unirem para conversar e dialogar. E as ações, o MAP não é uma instituição, não é uma ONG, não é uma associação, né? As ações acontecem a nível governamental, nas empresas, nas instituições. Agora também tem um detalhe, que a gente fala em poder público, mas a sociedade como um todo tem responsabilidade nisso também, né? Muito, muito grande. Aí nós partimos para a questão individual. A ação de cada pessoa é muito importante, no dia a dia, desde aquela ação pequenininha dentro de casa, que você faz na sua casa, se o que você faz dentro de casa é sustentável, você está preocupado com o meio ambiente, economiza água, energia, todas essas questões, até a sua atuação como profissional, né, onde você estiver. A sociedade civil tem uma grande responsabilidade, desde o início. Professor, tem algumas questões que a humanidade ainda precisa vencer, né? A gente está falando aqui de mudança climática, mas tem países que a população está preocupada unicamente em ter uma refeição. A gente vê aí continentes como a África, por exemplo, a pobreza extrema. Como vencer esses desafios e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta? Você colocou muito bem na situação, e essas pessoas que estão na margem, nos limites, são os mais vulneráveis à mudança climática. Então, nós estamos enfrentando que, muitas vezes, o que vai levar ao pau, levar os impactos maiores, pode ser os mais pobres na civilização. E especialmente nas áreas tropicais.
Você já sentiu o que foi uma onda de calor recente. Imagine isso sendo constante. Nós estamos quase no limite fisiológico para o trabalho. E eu falo com áreas na área rural com dificuldades. Então, nós temos desafios na frente, temos que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Adaptação e também pensar como mitigar para a situação daqui 20, 30, 50 anos não é pior do que estamos hoje. O senso comum, né, o ser humano médio, ele não pensa muito nessas coisas, né? Porque eu citei agora há pouco, as pessoas estão preocupadas em sobreviver, né? Principalmente nos países mais pobres. E aí fica uma pergunta, as pessoas que não têm consciência disso, de repente podem se deparar com uma ameaça de extinção da espécie. Como é que o senhor vê? Existe esse risco a longo prazo? Se continuar certas tendências e consumimos todo o combustível fóssil que nós temos, podemos chegar em termos de 1000 partes por milhão da atmosfera. Atualmente estamos na parte de 400, e 400 é em cima de 300, que foi o máximo que nós tivemos nos últimos 800 mil anos. Então, se você olha isso para frente, você vê problemas extremamente sérios, que pode até criar problemas para a civilização como nós conhecemos. Não é querendo ser alarmista, mas a ciência tem que alertar a humanidade sobre isso, né? Sim. Que é o que o senhor está fazendo. Sim, essa iniciativa, eu diria que é o grupo mais importante para participar nisso, o MAP e outros eventos, é a sociedade civil e jovens. Porque os jovens vão viver muitas dessas mudanças. E eles precisam participar, entender a magnitude dos processos e também buscar soluções. Professora, só reforçar agora no final o convite, local, horário, para as pessoas interessadas em participar. Ok, então vamos lá. O 10º Fórum MAP vai acontecer nos dias 9, 10 e 11, agora, segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, na Universidade Federal do Acre, no Teatro Universitário, aquele grande. A abertura será segunda-feira, dia 9, às 19h30. E aí, na terça e na quarta, os trabalhos serão durante o dia inteiro, manhã e tarde. E nós reforçamos o convite, principalmente a todos, né, sociedade civil, aos técnicos, todas as pessoas, mas principalmente aos jovens, que, como o Dr. Foster falou, é quem vai estar vivenciando essas mudanças cada vez mais drásticas, esses eventos extremos que estão acontecendo, vindo de maneira muito forte e rápida. Principalmente os jovens que estejam lá participando, porque a questão ambiental, eu acho assim, uma das melhores bandeiras para que os jovens se envolvam. Tem muito jovem aí buscando um motivo para viver, um objetivo de vida. Essa é uma bandeira muito nobre, né? Fantástico. Muito obrigado pela vinda de ambos aqui. Obrigado. Boa noite. E a você de casa, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista fica por aqui. Lembrando que nós temos um oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre, com padrão de qualidade. Quando você for escolher água mineral, pense na saúde da sua família, escolha Verágua. Para você, um ótimo final de semana, uma ótima noite. A gente volta na terça-feira que vem. Até lá.